Bem-vindo, internauta! Esta é mais uma edição do Passe Super FC. Aqui você tem entrada garantida no esporte mineiro. O fim de semana promete ser de decisão. Enquanto o Cruzeiro abre os trabalhos enfrentando o desesperado Palmeiras em Araraquara, o Atlético recebe o líder Fluminense, de olho na ponta da tabela. A Arena Independência vai ficar pequena. Sem perder mais tempo, vamos direto com as notícias do Cruzeiro. Para vencer e afundar o Verdão, o técnico Celso Roth não poderá contar com o zagueiro Léo. O jogador foi punido pelo STJD e terá que cumprir nesta rodada o segundo jogo de suspensão pelo cartão vermelho, recebido no duelo com o Figueirense. Léo foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por praticar jogada violenta com emprego de força incompatível com o padrão da modalidade. Punido com 2 jogos de suspensão pelo STJD, ele já cumpriu o primeiro no empate por 1-1 com o Vasco. Outro jogador que está fora do duelo com o Palmeiras é o meia argentino Montijo. Após exame de imagem realizado nesta quinta-feira, o Departamento Médico Celeste detectou uma lesão na coxa esquerda do jogador. O camisa 10 ainda não tem previsão de recuperação. Apesar dos desfalques, o técnico Celso Roth comemora o acerto da linha de frente, formado pelos atacantes Anselmo Ramon e o novo xodó da China Azul, Martinus. Após treino realizado em Araraquara nesta sexta-feira, Celso Roth não confirmou a equipe. Para a zaga, Matheus deve ser o titular, mas Rafael Donato, que se juntou à delegação cruzeirense no interior paulista, também é opção. Já no meio-campo, a tendência é que Souza, que substituiu Montijo contra o Corinthians, deva ser o titular diante do Palmeiras. Na 8ª posição, o Cruzeiro precisa vencer para seguir no encalço do São Paulo, última equipe no G4. O sonho ainda é de Libertadores, mas os números são brutais. A diferença hoje é de 12 pontos, ou seja, 4 vitórias. Entretanto, a Raposa precisa secar nada menos que 4 adversários diretos. São eles Botafogo, Internacional, Vasco e o próprio São Paulo. Ou seja, situação extremamente complicada a 8 rodadas do fim. Agora vamos com o Galo. Após o empate com o Santos por 2-2, o Atlético quer voltar a vencer para diminuir a diferença em relação ao líder e adversário deste domingo, Fluminense. A esperança alvinegra se baseia no fator casa. O Galo não sabe o que é perder em seus domínios há 13 meses. Para continuar sonhando com o título nacional, a massa alvinegra promete transformar o Independência em um verdadeiro caldeirão. Praticamente todos os ingressos foram adquiridos para o confronto, tido como a grande decisão do Brasileirão 2012. Para a partida, o técnico Cuca acumula dúvidas. A principal delas fica por conta da armação do setor defensivo. Sem poder contar com o zagueiro Rafael Marques, fora de combate por uma semana, o comandante aguarda a liberação do capitão Hever, que segue em tratamento intensivo de uma lesão no pubis. O jogador chegou a dar algumas corridas em volta do campo nesta sexta-feira, mas se queixou de dores. Caso o zagueiro seja vetado, Cuca terá à sua disposição Leonardo Silva, Luiz Eduardo e o volante Richarlison, que pode ser improvisado no setor. Outro que preocupa é o meia Bernard. Após passar por novos exames, o departamento médico do Atlético não constatou nenhuma lesão grave na joia alvinegra. Apesar disto, todo cuidado é pouco. O jogador foi poupado do treino desta sexta-feira e sua atuação na final contra o Flu segue indefinida. Se vencer, o Galo ficará a 6 pontos do Fluminense, que ainda tem uma tabela muito complicada na reta final. Vale ressaltar que a equipe carioca terá pela frente adversários como São Paulo, sonhando com uma vaga na Libertadores, além do Palmeiras, que luta desesperadamente contra o descenso. Confira agora a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e a classificação da Série A. O Fluminense aparece na primeira posição com 69 pontos conquistados. O Atlético vem logo atrás na segunda posição com 60. O Grêmio é o terceiro com 58 pontos e fechando o G4 aparece o São Paulo com 55. O Cruzeiro é o 8º colocado com 43 pontos. Na zona do rebaixamento aparece o Sport na 17ª posição com 30 pontos. O Palmeiras é o 18º com 29. O Figueirense é o 19º com 28 pontos e o Atlético Goianiense é o lanterna com 23. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado com 3 jogos às 18h30. O Corinthians enfrenta o Bahia, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro em Araraquara e o Grêmio enfrenta o Curitiba. Já no domingo, a 32ª rodada segue com mais jogos. Às 16 horas, o Náutico enfrenta a Portuguesa.
o Atlético enfrenta o Fluminense na Arena Independência e o Flamengo pega o São Paulo. Às 18h30, a Ponte Preta enfrenta o Santos, o Atlético Goianiense recebe o Sport. A rodada será encerrada na quarta-feira com 2 jogos. Às 8h30, o Vasco pega o Internacional e às 22 horas o Figueirense enfrenta o Botafogo. Para você ter entrada definitiva do nosso mundo esportivo, acompanhe o superfc.com.br. Lá você encontra todas as informações da sua modalidade preferida, além da cobertura completa do Campeonato Brasileiro. Lembre-se que você está convocado para participar conosco na próxima segunda-feira, às 16 horas do Esporte.com, a mesa redonda online dedicada exclusivamente ao futebol mineiro. Um grande abraço e até lá!